Olá, seja muito bem-vindo de volta. E agora chegou aquele momento de colocar a mão na massa. Nós vamos começar a criar a nossa estrutura organizacional. E eu vou mostrar para você como é que se faz isso passo a passo, beleza? Mas antes disso, eu quero fazer com você um pequeno resumo de tudo que foi visto até agora. Beleza? Então nós iniciamos um módulo aqui de administração organizacional falando da estrutura organizacional mesmo, né? Então a gente começou aqui dizendo que a nossa estrutura organizacional ela era estruturada com base em alguns objetos. Que objetos eram esses? Então a gente tinha o objeto O, que era a unidade organizacional. A gente tinha o objeto C, que era o objeto cargo. O objeto S, que era o objeto posição. Aí a gente tinha aqueles outros dois objetos que vinham lá dos outros módulos, né? O K, que era o centro de custo, e P, que é a pessoa. Então, basicamente, a nossa estrutura organizacional ela é composta por esses 5 objetos. Então, a gente tem que montar aqui a nossa estrutura com esses 3 objetos primários e depois a gente tem aqui a atribuição de centro de custo a uma unidade organizacional ou uma posição e a gente depois admite uma pessoa que vai passar a ocupar uma posição. Então, dentro da estrutura organizacional, a gente tem esses 5 objetos. Beleza? Depois de estrutura organizacional, nós falamos de outra estrutura, que é a estrutura empresarial, que nós falamos que ela era composta por área de recursos humanos, sub-área de recursos humanos, grupo de empregados e subgrupo de empregados. Certo? Falamos também dos infotipos para a composição, para a criação dessa estrutura organizacional. Então a gente tinha o infotipo 1000, que era o infotipo objetos, que é o infotipo que dá vida para todos esses objetos aí que nós falamos, o O, o C e o S. Lembrando que o centro de custo vem lá do financeiro e o P, que é a pessoa, vem lá da administração de pessoal, quando a gente admite um funcionário. A gente tinha o infotipo 1001, que era o infotipo de ligações, o infotipo 1005, que é o de remuneração teórica, e a gente tinha o infotipo 1008, que era o de classificação contábil, e a gente tinha o infotipo 1013, que era o infotipo tempo de tratamento, onde a gente cadastra todas as informações aí da minha estrutura organizacional. Então, o infotipo 1000 é onde eu vou dar vida para os meus objetos, o infotipo 1001 é onde eu vou fazer o relacionamento desses objetos, o infotipo 1005 eu cadastro a faixa de remuneração do meu cargo, o infotipo 1008 é onde eu indico a minha estrutura empresarial dentro da minha estrutura organizacional, e o infotipo 1013 é o infotipo tempo de tratamento, onde eu vou colocar grupo e subgrupo de empregados na minha posição. Beleza? Então tá. Aí tá faltando aqui a gente ver, nós vimos também as ligações. As ligações são o que? Os relacionamentos entre os objetos é, os objetos O, C e S. Certo? Então nós vimos do que? Nós vimos que eu tinha ligação de O com O, que eu sempre tinha lá, reporta é, é, supervisor de linha D, e eu tinha
reporta a. Então, sempre que uma unidade organizacional ela é chefe de uma outra, né? Então ela é supervisor de linha D, e a de baixo sempre reporta a. E aí eu tinha relacionamento de C com S, de cargo, posição. Então um cargo descreve uma posição e uma posição é descrita por um cargo. Aí a gente tinha a ligação de O de unidade com posição, que é inclui. Então, uma unidade inclui uma posição, ou uma posição pertence a uma unidade organizacional. Com isso daqui, a gente praticamente monta a nossa estrutura organizacional. Praticamente monta a nossa estrutura organizacional. Então, e aí a gente tinha, fora essas aqui, a gente tinha lá a ligação de K com O, né? Então, é a atribuição do centro de custo, chama atribuição de centro de custo. E eu tinha a ligação de K com S, que também chama aqui a atribuição de centro de custo. Exatamente a mesma coisa. E depois, quando eu admito um funcionário, eu tenho a ligação de S com P, que é titular. Beleza? Então, até aqui foi tudo que nós vimos de teoria de composição da nossa estrutura organizacional. Beleza? E como que eu vou criar essa estrutura organizacional? A gente vai utilizar agora as transações que nós vimos. Então a gente tem a transação PP01, transação PP02, transação PPOME e a transação PPOSE. Lembra que eu falei que a transação PP01 e PP02 elas são praticamente a mesma coisa, só muda a forma como ela é exibida, a forma gráfica como ela é exibida. E a criação por elas já está um pouco ultrapassada. Tá? A PPOME veio para substituir aqui a PP01 e PP02. Claro que tem algumas coisas que nós vamos precisar usar ela ainda, se vocês vão ver no momento certo aqui um pouquinho à frente. Mas eu praticamente crio tudo aqui pela transação PPME. É muito mais fácil, mais rápido e fica visivelmente muito mais amigável, digamos assim. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que se cria utilizando a PP0 e PP02. Eu prefiro, particularmente eu prefiro a PP02. Como elas são exatamente a mesma coisa, tanto faz, aqui é questão de gosto mesmo. Tá? Como eu já sei, eu já decorei o código de todos os infotipos, tudo direitinho, eu prefiro a transação PP02. Tá? Mas vocês vão acabar nem utilizando isso aí no dia a dia de vocês. Vai ser muito raro a utilização disso. Vocês vão ver utilizar mais mesmo a PPOME. Tá? É por aqui que nós vamos criar. Beleza? Então, vamos lá. Para eu criar uma estrutura organizacional, a gente tem que começar pensando como é que eu vou criar essa estrutura. Como é que vai ser a minha estrutura? Que empresa, que tipo de empresa, qual que... Quando a gente tá pensando, né? Eu preciso criar uma estrutura nova. Quando a gente está chegando no cliente, quando a gente está pensando em uma expansão aí de uma área, como é que a gente vai pensar nisso daí? Lembra que a estrutura organizacional ela é uma foto do organograma, né? Ela é baseada no meu organograma. E como que a gente tem que pensar então no organograma? Como que eu penso para a gente fazer aqui esse exercício, né? Essa criação? Então a minha estrutura vai começar por uma presidência, certo? Aí eu vou ter aqui abaixo da minha presidência uma diretoria de recursos humanos, uma diretoria
de finanças, uma diretoria de vendas e uma diretoria de logística. Certo? Então, abaixo da presidência, todas essas diretorias. Aí eu tenho que pensar, abaixo das minhas diretorias, o que que eu vou ter aqui? Ah, eu vou ter praticamente as minhas as minhas unidades, né? Os meus departamentos. Então eu vou ter aqui a gerência de recursos humanos. Eu vou ter, dentro da gerência de recursos humanos, eu vou ter lá cadastro de pessoal, benefícios, gerenciamento de tempos. Aí posso ter lá recrutamento e seleção. E eu tenho aqui folha de pagamentos. Então são áreas dentro da minha da minha da minha diretoria. Na diretoria de finanças, eu só vou ter aqui, ó, gerência de finanças. Aí eu vou ter aqui, sei lá, contas a pagar, contas a receber. Só para a gente ir criando. Na diretoria de vendas, eu vou ter aqui a minha gerência de vendas. E eu vou ter aqui vendas diretas, por exemplo. E na minha diretoria de logística, eu tenho aqui a gerência de logística. Aí eu tenho aqui o centro de distribuições. Centro de distribuição São Paulo. Vou copiar aqui para a gente deixar tudo bonitinho. São Paulo, Campinas, Belo. Eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Manaus, vai. Por exemplo, isso daqui, certo? Então a gente tem uma pequena, aliás, já ficou até grandinha, né? Uma pequena estrutura organizacional aqui criada, tá? Então a gente vai pensar, começar a pensar a nossa estrutura desse jeito. Vocês que estão aí fazendo o exercício e colocando a mão na massa e criando a de vocês, vocês pensam a forma que vocês quiserem. Essa aqui foi um jeito que eu pensei, tá? Não necessariamente vocês precisam criar exatamente igual, tá? Então a gente vai ter isso aqui. Eu vou criar somente uma pequena parte aqui, ó, pela PP02 para vocês verem como é que é, e depois eu crio novamente aqui pela PP pela PPOME do jeitinho bem mais fácil e bem mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou acessar aqui o meu SAP, certo? Já está lá na tela de inicial. E eu vou colocar lá PP02. O que eu preciso colocar? Eu preciso vir aqui, variante de planejamento sempre 01. Tipo de objeto eu escolho, né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, o O, que é a unidade organizacional. Quando eu estiver criando o cargo é o C. Quando eu estiver criando o S é a posição. Tá? Então eu tenho que digitar isso daí. O status do plano tem que ser sempre 1. E aí, no SAP, tudo que a gente for fazer, tá? 99% das tabelas, quase 100% dos infotipos, tudo tem data de início e data fim, é validade. Como eu estou falando aqui da minha estrutura organizacional, que eu estou criando pela primeira vez,
a gente pode colocar um período muito antigo. Então a gente sempre coloca aqui, ó, início dos tempos e fim dos tempos. O que para a gente é inícios dos tempos? 1 de 1900. A maioria das empresas não tinha sistema, não tem dado em 1 de 900. Por isso que é iniciado, é considerado início dos tempos. E final dos tempos, 31/12/9999, nem sei se vai ter SAP lá na frente, entendeu? Então por isso que a gente considera 1 de 900 início dos tempos, 31/12/999 fim dos tempos. Então a gente, para criar a nossa unidade, as nossas posições, nós vamos sempre considerar essa data de início e fim. Claro, vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá a minha estrutura organizacional, ela está pronta, criada, e aí chega lá o meu diretor e fala, olha, a partir de 1º de janeiro de 2022, nós vamos ter lá uma nova área dentro do departamento de recursos humanos. Vai ter uma área lá de inteligência. Você precisa criar com data de 1 de 1900? Não. Você pode criar, então, nesse caso, uma data 1 de 2022, que é quando ela de fato passa a existir. E aí você vai movimentar as pessoas, você vai contratar pessoas para essa área a partir daquela data. Entendeu? Então, não precisa estar lá no passado. Né? A gente cria no passado, quando eu estou criando a minha estrutura pela primeira vez, quando eu estou implementando o meu projeto, que é a carga de dados, essas coisas. Então, para ficar tudo bonitinho, não ficar quebrado, entendeu? Então, por isso, aqui no workshop a gente vai utilizar essas datas para criação. Então, eu começo lá criando a minha unidade organizacional. Eu tenho que informar aqui também então o infotipo, né? Infotipo 1000. Lembra que o infotipo 1000 é o infotipo objetos, que dá vida para o meu objeto. Então aí eu clico no botão criar. Então vou só resetar aqui. Então, ó, vamos lá. Transação PP02. Variante de planejamento sempre 01. Tipo de objeto, eu vou começar criando pela unidade organizacional tipo O. O ID de objeto vai ser criado automaticamente pelo sistema. Então eu tenho que deixar em branco quando eu estou criando. Porém, quando eu estou dando manutenção, eu tenho que saber qual que é o código. Tá? Mas quando eu estou criando um objeto novo, esse campo tem que estar em branco. O infotipo é o infotipo 1000. O status do plano é o status 1. Validade 1 de 1900 até 31/12/999. Preenchi a tela inicial aqui da PP02, eu clico no botão criar, que é essa folhinha branca aqui. E aí eu tenho dois campos aqui para preencher, ó. Abreviatura do objeto e denominação do objeto. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Normalmente, nas empresas, a abreviatura do objeto pode ser um código, pode ser, por exemplo, vou colocar aqui, vou criar aqui a minha presidência. Então, a denominação é presidência. Mas o que eu coloco aqui? Eu poderia colocar preside, poderia colocar um código PRD 1001, algum código que a empresa define que você queira colocar lá dentro. Por que isso daqui? Para você poder. Ele tem esses dois campos: abreviação e denominação. Todos os objetos têm isso: unidade, cargo e posição. Então todos eles têm. Como é que nós vamos fazer aqui para ficar fácil na hora de buscar, na hora de fazer uma pesquisa? Vocês vão colocar as iniciais de você, que nem, por exemplo, meu nome é Rodrigo Peniani. Eu vou colocar aqui, ó, RPN 001. Por que 001? É a minha primeira estrutura organizacional. Se a gente criar aqui para testar, para praticar várias estruturas organizacionais, eu vou colocar aqui, ó, RPN 0002, 0003, vocês vão colocar aí de acordo com a sua inicial, tá? Então, RPN 0001 vai ser a minha presidência, e quando eu clico aqui no botão salvar, note uma coisa, o sistema já vai me perguntar a quem essa unidade organizacional se reporta. Lembra lá naquela parte de ligações que eu falo que uma unidade reporta a ou é supervisor de linha D? A presidência não é a minha primeira unidade? A presidência se reporta a alguém? Não. Ela é a minha primeira. Então o que eu faço aqui? Eu cancelo. E aí eu já vou ter um código aqui de unidade organizacional criada assim que o sistema parar de pensar. Vamos lá. E deu ruim.
O nosso unidade aqui é 1000, número 300 é a minha presidência. Beleza, então eu vou anotar esse código. Por quê? Porque agora todas aquelas outras unidades que nós falamos tem que se reportar, as diretorias tem que se reportar à minha presidência. E aí a gente tem que indicar esse código para o sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma diretoria de recursos humanos. Eu venho aqui, apago. Lembra que o campo tem que estar em branco. Só dei o Enter. O nome não sai daqui, a abreviatura não sai daqui, mas ele entende que aqui está em branco. O importante é o campo ID estar em branco. Vou criar uma nova unidade organizacional. Vou lá, mesma coisa. Vou colocar aqui RPN 0001 e ainda é a minha primeira estrutura. Agora eu vou colocar lá Diretoria de Recursos Humanos. E vou clicar no botão salvar. Quando eu clico no botão salvar, ele pede: a quem a diretoria de recursos humanos se reporta? Vai se reportar a minha presidência. Então eu vou vir aqui, ó, ou eu posso vir aqui e já digitar, que vai ter o nome, tá vendo? Ou eu posso vir aqui e procurar, clicando no Match Code. Agora entra aquela questão da abreviatura. Se eu procurar aqui, ó, presidência, olha uma coisa. Um monte de presidência. Se eu procurar aqui por preside, que eu poderia ter colocado, tem um monte, tá vendo? Olha isso. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, RPN 0001, só vão vir para cá os objetos o objeto, unidade organizacional, que tiverem essa minha abreviatura. Se eu tivesse uma outra diretoria aqui e tal, não anotei qual que era o código, mas eu sei que é a presidência, então eu posso vir aqui e selecionar. Tá vendo? Ele já traz para mim aqui o mesmo código, tá? Então eu salvo, tá lá, criada a minha unidade, que ela, tá vendo? É um sequencialzinho, tá indo automaticamente. Vamos criar então aqui agora só mais uma, para a gente ter. Então, RPN 0001, e eu vou colocar aqui agora Diretoria de Finanças. E vou salvar. A mesma coisa, tá? A quem que a Diretoria de Finanças se reporta? Ela se reporta à presidência. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que procurar lá a minha presidência. Se eu colocar lá o RPN 0001, olha lá, já trouxe a Diretoria de Recursos Humanos e já trouxe a minha presidência. Então, eu vou colocar aqui a minha presidência. E vou salvar. Tá lá. Aí eu quero criar agora, vou criar só mais uma dentro da diretoria de recursos humanos. Vou criar aqui então a recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção e vou salvar. A quem que agora recrutamento e seleção, ela se reporta à diretoria de recursos humanos. Na verdade tinha a gerência, né? Mas vamos deixar ela aqui agora desse jeito. Então, ó, diretoria de recursos humanos. E salvei. Então notem que eu já estou criando uma estrutura. E como que eu sei que eu estou criando essa estrutura? Olha aqui. Lembra da transação PP-OSE que eu falei, que eu visualizava a minha estrutura organizacional? Olha isso aqui. Então eu venho aqui, ó, vou colocar aqui no termo de pesquisa, vou colocar lá a minha unidade, no caso aqui a 300. Não, faltou um 0. Olha lá, é a minha presidência. E olha só o relacionamento que a gente já tem aqui, ó. A minha presidência é supervisor de linha da diretoria de recursos humanos, supervisor de linha da diretoria de finanças. A minha diretoria de recursos humanos é supervisor de linha da recrutamento e seleção. Vocês estão vendo que, ó, uma tá ligada aqui, a outra tá ligada aqui,
e essa está ligada aqui. Então eu já estou criando a minha estrutura organizacional. Beleza? Lá pela PP02. Se eu criar uma posição, para eu criar uma posição, o que eu deveria criar primeiro? Deveria criar primeiro, olha só, vamos lá, PP02. Eu deveria criar primeiro um cargo. Então tem que vir aqui mudar o tipo de objeto. Vou colocar aqui de novo infotipo 1000. Posso manter aqui também ainda a data de 1900. Vou criar um cargo. Por quê? Para eu criar uma posição, lembra? Uma posição é descrita por um cargo descreve uma posição. Então, para eu criar uma posição, eu já tenho que saber qual que é o cargo dela. Concorda? Então, aí o que a gente faz aqui, ó? Criei o cargo lá, vou criar o cargo de presidente. Vou criar o cargo lá. Ainda assim, o RPN 0001 é minha primeira estrutura. Presidente. Tá lá meu presidente. É o cargo 2000. Na verdade, 20.000, né? 250. Aí eu vou criar a minha posição presidente. RPN 0001, a minha posição presidente. Lembra que se eu tenho um cargo presidente, eu tenho que ter uma posição presidente. É assim que funciona. Então, aqui, presidente. E aqui, ela já pergunta para mim, ó, a qual unidade organizacional a posição de presidente pertence. Então, eu tenho que vir aqui e indicar lá a minha posição presidência, lembra? Tá lá. Então, o meu presidente pertence à minha presidência. E eu salvo. E aí eu vou ter que fazer o que aqui com a minha posição de presidente? Eu já atribuí ela, então eu já fiz a ligação a ela de S com O. Agora eu tenho que fazer uma ligação a ela de S com C, porque eu criei o cargo de presidente, só que ela não tem nenhum cargo atribuído ainda. Então eu tenho que ir lá e criar o meu cargo de presidente, ou já está criado o cargo de presidente, eu só tenho que fazer a amarração. Como é que eu faço essa amarração? Nesse caso aqui eu mantenho o código dela, porque agora eu estou dando manutenção no objeto que já está criado, e eu vou mudar aqui o infotipo 1001. A gente não tinha ligação lá, ó, uma posição é descrita por um cargo. A ligação, lembra dos códigos que eu falei, olha, anotem esses códigos aqui que nós vamos precisar dele em algum momento? É aqui agora, ó. O infotipo é 1001, ligações. Mas o subtipo é o tipo de ligação, é aquele código de ligação, que é o A008, não, titular não, é B007, descrita por. Então é isso aqui, ó. Então, a ligação, a posição 30.275 vai ser descrita pelo cargo. Então eu tenho que ver que é descrita por um cargo 20.250, que é o cargo de presidente. Olha lá, ó, eu coloquei aqui meu cargo, RPN e tal. Mesma coisa, eu tinha anotado aqui esse código. Mas e se eu não tivesse anotado o código? Eu poderia procurar? Poderia. Da mesma forma que eu procurei lá a unidade organizacional, RPN 0001. Olha lá, meu cargo de presidente. Tá aqui, eu só salvo. Está criada aqui a minha posição e ela já vai aparecer. Olha só se a gente vier aqui lá na transação PPOSE. Olha lá, ó. Olha só. Olha a minha posiçãozinha aqui de presidente. Olha aqui o relacionamento dela com o cargo. Já tem o cargo aqui, ó, presidente. Então note que a gente vai criando cada registro dentro de cada infotipo, eu gero a minha estrutura organizacional. Por quê? Porque essa maneira gráfica aqui é o que aparece dentro das ligações. Como que eu vejo lá essas ligações? Olha só. Se eu voltar lá na transação PP02 e pegar meu objeto O, que é a minha unidade organizacional, presidência, e verificar quais são as ligações que ela tem, vai aparecer aqui nesse registro. Eu clico aqui no montanha, ó. A montanha é botão de síntese. Quando eu clico aqui, ó, ela aparece todas as ligações que a minha presidência tem. Então, a minha presidência é supervisor de linha D
diretoria de RH e diretoria de finanças. A minha presidência inclui a posição presidente. E aí ele cria aqui esse objeto BP, que é Business Partner, que ele passa a ser aqui o nosso objeto. Ele é um objeto automático que está configurado aqui no sistema. Normalmente a gente não precisa disso, tá? Mas ele está aqui, está criado. Olha só, então eu vou relacionando os objetos entre eles para eu poder gerar lá a minha estrutura organizacional. Beleza? Então essa é a forma que eu tenho de criar a minha estrutura organizacional através das transações PP01 e PP02. Certo? Ah, tem os outros infotipos ainda, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os infotipos 1008, que é o infotipo de classificação contábil. Então, o que eu tenho que indicar no infotipo 1008? É a estrutura empresarial da minha estrutura organizacional. A gente tem uma empresa que ela não aparece aqui nas nossas informações, porque a empresa é o primeiro objeto a ser criado dentro do SAP quando eu estou pensando em instalação do meu sistema. Tá? É o primeiro objeto, empresa. Então ela vem lá da parte lá da controladoria e ela é a primeira coisa a ser configurada. A gente tem aqui a empresa BR01. Dentro da empresa BR01, eu tenho a área de recursos humanos e a sub-área de recursos humanos. Então, a área de recursos humanos, a minha empresa, a sede dela vai ser, por exemplo, em São Paulo. Está aqui, ó, SP00. E a sub-área de recursos humanos, ela vai ser em São Paulo também. Então, eu tenho aqui, ó, SP01, São Paulo. Então, eu tenho que criar o infotipo. Eita. Tenho só que criar aqui, então, o meu registro. Salvei. Tá lá. Criado. Olha só. Então, a minha presidência pertence à empresa Brasil SA, São Paulo, São Paulo. Certo? Se eu deixar desse jeito, o SAP ele tem aqui a parte de OM, ela tem uma funcionalidade que ela é a herança de informações organizacionais. Então, se eu estou colocando aqui na minha presidência, tudo que está abaixo da presidência herda essa informação. Quer ver como? Olha isso aqui. Eu vou voltar lá na transação PPOSE e vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó. Coloquei as informações, tá vendo aqui, ó, classificação contábil, ó. Certo? Eu não classifiquei, eu não cadastrei essas informações nem na minha posição e nem nas 3 unidades organizacionais que estão abaixo. Mas se eu clicar aqui, ó, no presidente, olha lá. Herdado da presidência desde 1 de 1900. Mesma coisa, ó. Ó. Mesma coisa, ó. Ele herda essas informações. Mas e se a minha diretoria de finanças, por exemplo, ficasse em outro estado, em outra unidade? Como é que ficaria isso? Eu poderia? Poderia. Você só vem aqui e cadastra para outro lugar. Na próxima estrutura que eu for criar aqui pela transação PPOME, eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Beleza? Que aí eu vou criar ela completinha e aí a gente vai ver como é que isso funciona aqui. Beleza? Ah, a gente tem ainda, verdade, tinha esquecido, aqui na PP02, a gente tem lá a nossa posição de presidente, que eu preciso cadastrar. Eu preciso cadastrar o grupo, subgrupo de empregados, que é o infotipo 1013. Então eu venho aqui, seleciono nela aqui o código, o infotipo é o 1013 e eu tenho aqui o meu grupo, subgrupo para ele. Então o presidente ele é um estatutário, subgrupo de empregados, estatutário. E eu
salvo. É só isso. Só isso que eu preciso fazer. Teoricamente, essa posição está pronta para ser utilizada por uma contratação. Nós já criamos aqui a nossa estrutura organizacional. Quer ver? Vamos voltar lá na PPOSE. Perdão. Vamos voltar lá. Ó. Então, quando eu clico aqui no presidente, olha só, eu já tenho o tempo de tratamento dele aqui. Ó. Estatutário, estatutário. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar a nossa estrutura organizacional, toda ela através da transação PPOME. Porém, para eu ir para lá, para a transação PPOME, eu preciso criar a primeira unidade organizacional através da PP02. A PPOME, ela não deixa eu criar o primeiro objeto. Eu tenho que partir de uma unidade organizacional já criada. Então, por isso que eu tenho que criar a minha primeira unidade organizacional pela transação PP02 ou pela PP01, de acordo com a tua preferência. Beleza? Então, vamos criar lá, então, começar a nossa segunda estrutura organizacional, que é aqui vou lá, então, na PP02. Então, eu vou começar aqui a minha estrutura. Limpo todos os registros. Infotipo 1000. Dá aqui status do plano ativo. Data de início 1/1/1900, 31/12/9999. E eu vou criar aqui de novo. Então, agora, como eu vou mudar a minha estrutura, 0002. Eu vou colocar aqui eu vou colocar tudo maiúsculo aqui agora dessa vez. Presidência. Certo? Então, a minha presidência, ela não se reporta a ninguém. E eu tenho aqui, ó, a minha presidência da minha segunda estrutura organizacional é a 10.304. Vou copiar esse código aqui e nós vamos lá direto para a transação PPOME. Então, com a nossa primeira unidade organizacional criada, a gente vai acessar aqui a transação PPOME. A gente vai procurar a nossa unidade aqui. Então eu já anotei o código, ou se eu quisesse colocar o RPN 002 também serviria, tá? Então a gente tem aqui procurar, ela já vai estar aqui. Eu dou duplo clique, ela já vai aparecer aqui. Então a gente já tem uma unidade organizacional para começar a nossa criação, a nossa composição aqui da estrutura. Só que a gente lembra que eu coloquei lá que na PP02 eu tenho a data de início e fim? Aqui na PPOME eu também tenho isso para colocar. E é aqui, ó. Perdão. Nesse botãozinho aqui, ó, data e período de planejamento. Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar qual que é a data de início? 1/1/1900. Qual que é a data fim? 31/12/999. E pronto. Ele já está considerando este período para eu começar a criar a minha estrutura. E se fosse diferente? Mesma coisa. Você só muda a data aqui e começa a trabalhar. Beleza? Lembra que a estrutura organizacional ela é composta por 3 objetos e os seus relacionamentos. Então, unidade, cargo e posição. E o relacionamento é entre eles. Unidade com unidade, unidade com posição e posição com cargo. Beleza? Então, a gente tem esses 3 objetos para criar aqui agora. E como é que eu faço isso? Para eu criar aqui uma estrutura abaixo da minha presidência, eu marco aqui a minha presidência. Eu não posso esquecer nunca da questão das datas, tá? Eu tô repetindo aqui para ficar bem marcado, bem frisado, para vocês não esquecerem o que estiverem trabalhando aí, tá? Na sua estrutura. Então, quando eu quero criar uma unidade abaixo da presidência, eu venho aqui, eu marco aqui a unidade presidência, clico no botãozinho criar. E aí, lembra que eu tinha lá que uma unidade organizacional ela inclui uma posição ou ela é supervisor de linha de uma unidade. E aqui, ó, ela é representada por esses objetos, né? A unidade é uma caixinha e uma posição é o bonequinho. Nesse caso aqui, a gente quer
criar a nossa unidade. Porque vocês lembram aqui da nossa de como nós pensamos? Nós pensamos assim, ó, presidência, diretoria de recursos humanos, diretoria de finanças, diretoria de vendas, diretoria de logística. Aí dentro de cada uma delas, as gerências e por aí vai. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou criar uma unidade organizacional abaixo da minha presidência. Então, eu vou criar supervisor de linha D. Ela já vem aqui, ó. Olha aqui a data de início e fim. E eu tenho aqui, ó, a abreviação e a denominação. A abreviação continua sendo a RPN 0002. E aí eu vou colocar aqui Diretoria de Recursos Humanos. E vou salvar. Tá lá. Salvei. Assim que ele terminar de pensar, a gente já vai para a próxima. Salvou. Aí eu tenho a minha mesma coisa, ó, marco a presidência, supervisor de linha D e tá lá, RPN 02. Aí aqui eu vou colocar a diretoria de finanças. Salvo. De novo, supervisor de linha D, RPN 02. Tá vendo? Como que aqui é bem mais rápido e bem mais fácil? Diretoria de vendas. Muito mais rápido e muito mais fácil. E aqui a minha diretoria de logística. Aí eu quero agora criar dentro de recursos humanos. Não vou criar todas aquelas não. Vou criar aqui, ó. Mesma coisa aqui dentro de recursos humanos, ó. Vou criar o meu recrutamento e seleção. Vou criar meu cadastro pessoal. E vou criar aqui a minha folha de pagamento. E eu acabei esquecendo de criar a gerência de recursos humanos. Não tem problema. E tá lá, tá vendo? Ó? Ah, eu tenho uma configuraçãozinha aqui, ó, para aparecer o ID, né, o código dos objetos que nós estamos criando. Você clica aqui nessa configuração de colunas e aí mostra o ID do objeto aqui. Então, ó, eles já estão todos aqui para você anotar se você quiser. Beleza? Aí dentro da diretoria de finanças a mesma coisa, você pode ir criando tudo aqui. Eu vou criar dentro aqui da diretoria de logística, que é aqui que vai ser o nosso pulo do gato. Então eu tenho aqui uma gerência de logística. E aqui agora dentro da gerência de logística eu vou ter centro de distribuição São Paulo. Centro de distribuição Campinas.
Centro de distribuição Rio de Janeiro. E eu posso ter outros aqui, tá? Então, se você analisar, olha só, nossa estrutura organizacional do relacionamento aqui de O com O, ela está criada. Então, eu já tenho aqui, basicamente, os meus departamentos bem definidos, bem criados, e agora eu tenho que fazer o quê? Pô, eu tenho que populacionar esses departamentos, colocando o quê? Posições e futuramente pessoas. Como é que eu faço então para criar posições? Lembra que para criar a primeira posição eu tenho que ter o cargo. Como é que eu crio o cargo aqui na transação PP OME? Então eu venho aqui, ó, processar, criar cargos. Então é aqui em cima, no menu, né, na barra de menu, eu tenho o menu aqui processar, criar cargos. Então eu venho aqui processar, criar cargos, ele vai abrir, olha só, o que ele vai abrir? Válido desde até, tá aqui então a data de início e fim, e olha aqui, abreviação do objeto, denominação do objeto. E aqui eu consigo criar vários cargos de uma única vez. Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou colocar aqui então RPN 0002. Vou colocar aqui então o meu presidente. Vou colocar aqui RPN 0002. Eu vou colocar aqui meu diretor de recursos humanos. Vou criar aqui o meu diretor de gerente de recursos humanos. Vou criar aqui o meu analista de recursos humanos. Vou criar aqui o meu diretor de logística. Vou criar aqui o meu gerente de logística. Vou criar aqui o meu analista de logística. E vou criar aqui, sei lá, um motorista. Então eu criei todos esses cargos aqui. É só eu clicar em Enter. Tenho que salvar, clicar no botão salvar, senão ele não grava, não cria os meus cargos. E aí agora eu já posso ir para as minhas posições. Como é que eu faço isso? Da mesma forma aqui, ó. Dentro da presidência, quem que eu vou criar? Eu vou criar a posição de presidente. Então eu venho aqui, marco aqui a presidência, clico na folhinha criar. Venho aqui incluir, então agora é unidade inclui uma posição. E aí olha só que legal. Aqui, lembra que meu cargo e a minha posição elas têm que ter o mesmo nome. Então, se eu tenho um presidente, posição presidente. Olha que bacana aqui, ó. Eu criei a minha posição, ela está aqui como posição nova, tá vendo? Ó? Tanto aqui na posição, na abreviação, como na denominação, ela já tem os nomes. Porém, se eu não alterar nada, se eu não mexer em nada e vier aqui já procurar, então se eu pegar aqui, ó, RPN 0002, ó, tá lá. E eu clicar aqui, ó, no presidente e der um enter, ele automaticamente assume os campos de abreviatura e denominação do meu cargo. Só que se eu colocar qualquer coisinha ali, ele já não funciona mais. Tem que ser exatamente da forma como foi criado. Beleza? Então eu venho aqui, salvei. Aí eu vou aqui, eu vou criar dentro da diretoria o meu diretor de recursos humanos. Ó, diretor de recursos humanos.
Venho aqui dentro de recrutamento e seleção, vou criar lá uma posição de analista de recursos humanos. Ó. E por aí vai. Mesma coisa aqui, eu vou aqui agora aqui dentro da diretoria de logística, diretor de logística. No centro de distribuição, vou criar um analista de logística. E vou criar um motorista. Olha lá. Clico no botão gravar. Você viu que ele pediu, tinha muita posição, né, muito objeto criado e sem gravar, ele pediu para gravar. Mas eu crio, gravo, tá lá. Então olha só, a nossa estrutura ela está tomando forma, certo? Ela está tomando forma. Belezinha. Então eu já tenho aqui, ó, posições dentro da minha estrutura, todos os departamentos aqui já estão criados. Belezinha. Agora a gente tem que fazer o quê? Começar com a nossa classificação contábil, que é a questão da estrutura empresarial dentro da minha estrutura organizacional. Então eu clico aqui na minha presidência e eu venho aqui, ó, classificação contábil. A gente vai colocar qual que é a empresa? BR01, que nós vimos ali. Área de recursos humanos, nós vimos que era São Paulo. Então, SP00 e São Paulo de novo, SP01. E gravo. Pela funcionalidade de herança, lembra da funcionalidade de herança? Todos os objetos, olha só, todos os objetos automaticamente herdam essas informações. Então, todo mundo aqui, do jeito que está, estaria dentro da estrutura empresarial de São Paulo. Porém, a gente tem aqui embaixo o centro de distribuição São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Como é que eu faço para mudar essa atribuição, essa classificação contábil desses objetos? Eu clico aqui, ó. Então, ó, São Paulo pode continuar São Paulo, eu não preciso mudar nada. Mas Campinas, eu venho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, herdado? Eu clico nesse botãozinho herdado, ele vai liberar os campos de área e sub-área. Então Campinas está dentro de São Paulo, eu vou vir aqui e vou mudar somente a sub-área para Campinas. E salvo. Aí eu tenho Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a mesma coisa. Ele herdou lá da presidência. Eu clico aqui e eu vou mudar. E Rio de Janeiro, ele está dentro do Rio de Janeiro, RJ00, RJ01, Rio de Janeiro. Então agora a gente tem uma classificação contábil diferente para Campinas e Rio de Janeiro, obedecendo aqui dentro da minha estrutura empresarial. Então, tudo que está dentro de presidência, diretoria de logística até a gerência, vai ficar dentro de São Paulo. Claro que o centro de distribuição São Paulo fica dentro de São Paulo, mas centro de distribuição Campinas é Campinas, centro de distribuição Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Beleza? Então, é assim que eu cadastro e crio a minha estrutura empresarial. Acabou? Ainda não. Ainda nós temos que colocar o grupo e subgrupo de empregados nas nossas posições. Certo? Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? O presidente, ele é estatutário. A gente lembra que tem o grupo estatutário, subgrupo estatutário? O infotipo 1013, aqui dentro da transação PPOME, é aqui a abinha aqui, ó, tempo de tratamento. Então, a gente vem aqui, olha lá, grupo de empregados, subgrupo de empregados.
Então eu venho aqui e procuro, ó, estatutário e o subgrupo estatutário. E salvo. Diretor. Diretor, ele vai ser aqui, ó, mensalista, e ele vai ser diretor. Analista de recursos humanos, mensalista, demais funcionários. Salvou. Aí eu tenho aqui embaixo, diretor de logística, ele é mensalista, diretor. E eu tenho aqui o analista de logística, que ele é mensalista e demais funcionários. E eu tenho o motorista, que é mensalista e demais funcionários. Certo? Então, agora sim, nós finalizamos a criação e a composição da nossa estrutura empresarial. A nossa estrutura organizacional somada à nossa estrutura empresarial. Tá faltando aqui ainda a gente falar do Infotipo 1005, que é o de remuneração teórica. Isso está ligado com as tabelas salariais que nós vamos ver numas aulas à frente que fala sobre o módulo de remuneração. Mas assim, a nossa estrutura organizacional ela já está criada. Só está faltando então a remuneração teórica, que quando a gente vê as tabelas salariais lá, a gente volta para cadastrar. Ela precisa ser cadastrada pela transação PP02 e é atribuído ao cargo. Beleza? Então, por enquanto, é isso aqui. Eu quero que vocês pratiquem. Vocês têm acesso ao sistema. Eu quero que vocês pratiquem, criem uma, duas, três, quantas estruturas forem necessárias. E se tiver dúvida, me contatem. Beleza? Fechou? A aula ficou bem extensa, mas eu acho importante, tem bastante detalhe que precisava ser mostrado, que precisava ser revisto aí com vocês. Tá bom? Então, até a próxima, nós vamos começar a parte de administração de pessoal, que é quando a gente começa aí a pensar no cadastro do primeiro funcionário na nossa empresa. Beleza? Até já!